Fala pessoal, tudo bem? Agora a gente vai tentar estudar um pouquinho sobre o sangue, o tecido sanguíneo, na verdade, tá? Então, de uma forma bem simplificada, o sangue, o tecido que está circulando dentro dos vasos que a gente já aprendeu, né? Então ele vai ser bombeado ali pelo coração e caminhar ali pelo nosso sistema circulatório todo do módulo passado que vocês aprenderam, tá? Então, a gente tem aí, em média uns 5,5 litros de sangue circulando. Isso depende do seu tamanho, se for menor um pouco menos, maior um pouco mais, o seu estágio de hidratação também, tá? Mas, vamos lá, qual que é a função do sangue? Né? Ele vai transportar, né? É o sangue, efetivamente, que vai transportar os nutrientes, você se alimentou, foi para o sangue. Você respirou alguma coisa, oxigênio, foi para o sangue. Os produtos do metabolismo, o CO2, a amônia, tá? Os hormônios, então o hormônio da tireoide, o hormônio da testosterona, todos os hormônios estão circulando no sangue. E os sais minerais, cloreto, né? Sódio, potássio, tudo isso está ali circulando no nosso sangue. O sangue também tem a parte da defesa imunológica, que a gente vai bater um papinho bem interessante daqui a pouco sobre essa defesa imunológica, tá? Então vamos lá. O que é composto o sangue? Do que ele é composto? A gente tem que pegar e pensar no seguinte. Vamos lá, ó, aqui. Imagina que eu pego o sangue seu, coloco num tubinho e centrifugo esse sangue. Ele vai separar as partes do sangue, tá? Então, a gente tem basicamente 3 partes aqui do sangue quando você faz essa centrifugação. Mais da metade a gente vai chamar de plasma, que é o líquido do sangue. Esse plasma, ele vai estar ali, a maior parte água, mas é nele que vai estar dissolvidos os hormônios, os eletrólitos, então ele está aqui nessa parte que a gente chama de plasma. A outra parte, que responde a uns 40%, 45%, vai ser vermelho, que são as hemácias, que a gente já bate um papo sobre o que são elas, tá? Que é a maior parte aqui dos elementos figurados, que a gente vai chamar, que são as células do sangue. Por isso que o nosso sangue é vermelho, é por conta delas, tá? E uma partezinha aqui no meio, tá? Menorzinha, 1%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que a gente vai chamar de células brancas ou leucócitos, que faz parte da defesa do nosso corpo. Tudo bem? Bom, então, o que tem no plasma? O plasma a gente vai ter água, como eu já disse, proteínas, os eletrólitos, os nutrientes e as excretas, né? As excretas nitrogenadas e um pouquinho de oxigênio e gás, mas bem pouquinho. Tudo bem? Bom, aí a gente tem a nossa série vermelha do sangue. Então, quando a gente faz uma microscopia do sangue, a gente vai ver um monte de bolinhas vermelhas lá, tá? Um monte de bolinhas, que são chamados de eritrócitos. Éritro é vermelho, tá? Então, são células vermelhas. Os eritrócitos, a gente só tem um tipo de eritrócito que a gente chama de hemácia. Tudo bem? Então, tanto faz você falar eritrócito ou hemácia, porque a gente só tem um tipo de eritrócito, que são as hemácias. As hemácias, elas vão ter o papel de transporte dos gases, principalmente o oxigênio. A hemácia possui dentro dela, tá, a proteína chamada hemoglobina, tá? A hemoglobina, ela tem um átomo de ferro aqui, ó. Quando você lê a palavra M, significa que tem essa questão do ferro aqui, ó. Essa proteína é que carrega o oxigênio, tá? A hemácia é um saquinho de hemoglobina. Olha que interessante. O ferro é vermelho, tá? Quando você vê barro que tem cor vermelhada, é porque tem ferro ali naquele barro, né? naquela terra. Então, o ferro é vermelho, a hemoglobina é vermelha por conta do ferro, a hemácia é um saquinho
de hemoglobina, ela é vermelha, e a hemácia é a maior parte ali dos elementos figurados do seu sangue, o seu sangue é vermelho. Então o seu sangue é vermelho, em última instância, por conta do ferro. Tá? É por isso que sangue tem gosto de ferro e ferro tem gosto de sangue, ou vice-versa. Você põe uma coisa metálica na boca, assim, às vezes tem um gosto de sangue, ou você põe uma coisa com sangue, machucou o dedo, pôs na boca, tem gosto de ferro, sei lá qual que você prefere associar. Né? Mas é por conta disso. Uma coisa interessante das hemácias é que elas são células que basicamente só vão ter a hemoglobina dentro dela. No processo de formação da hemácia, ela perde as organelas, ela perde o núcleo, e ela fica só com um montão de hemoglobina. Essa característica, pessoal, ela é de mamíferos, tá? Então, é uma apomorfia de mamíferos, vocês devem lembrar, tá? Que todo mamífero tem hemácia anucleada. Então a gente não vê o núcleo. Mas se você pegar a hemácia de uma ave, de um réptil, de um anfíbio, de um peixe, elas têm núcleo, tá? Então, a gente pegar, fazer uma aula prática com sangue de mamífero e sangue de ave, dá para ver bem a diferença. Qual que é a vantagem e desvantagem de um lado e do outro? A hemácia com núcleo, ela dura muito mais tempo. É uma célula que consegue durar bastante. Mas ela tem metabolismo e tem menos espaço para carregar hemoglobina. A hemácia de mamífero, ela tem mais espaço, tem mais hemoglobina, carrega melhor, não consome o oxigênio, mas ela dura pouco. Em torno de 120 dias essa célula já está descartada. E aí, as cores amarronzadas das suas fezes é resto de ferro das hemácias velhas. Tá? Por isso que fezes de mamífero é de um jeito, fezes desses caras são totalmente diferentes. É resto de hemácia. É bem interessante. A gente tem uma série de questões metabólicas no nosso corpo para regular o ferro por conta dessa necessidade tão grande. Tá? Quem for fazer depois veterinária, medicina, enfermagem, vai aprender bastante o metabolismo do ferro, mas para aqui a gente está tranquilo. Tá? Então, olha só, quando a gente vai no microscópio, bateu o olho aqui assim, hemácia de quê? De mamífero. Não tem núcleo, então é um sangue de um mamífero. Tá? Bom, os mamíferos também têm diferenças, assim. Então, a hemácia do cão, ela não é totalmente arredondadinha, ela tem essas pontinhas que a gente chama de crenação, mesma coisa do gato, tá? Bem interessante, tá vendo? Ó, umas hemácias um pouquinho diferentezinhas, diferente de primatas. As de camelo, olha que interessante, elas têm esse formato assim, ó, bem parecendo um bacilo de bactérias, assim, né? Que isso aqui é uma adaptação para a questão dele beber um monte de água, bem interessante, tá? Do camelo. E nos seres humanos a gente tem uma condição genética que é chamada de anemia falciforme. A pessoa tem algumas hemácias normais e algumas hemácias, ó, que tem esse formato diferente. Parece uma foice, por isso que é chamado de falciforme. E essas pessoas às vezes têm problemas porque essas hemácias acabam batendo nos pequenos vasos e podem formar um coágulo, um trombo. Tá? Esse é um dos riscos da anemia falciforme. Uma coisa interessante, quem tem anemia falciforme é imune à malária. Então tudo indica que é uma característica que foi selecionada para proteger algumas populações da malária. Tá? Então, de hemácias e plasma era isso. Daqui a pouco a gente continua com o sangue aí. Até a próxima.